Estamos celebrando a festa de todos os santos, santos canonizados e não canonizados, isto é, aqueles que estão no céu. Celebramos Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, Santo Agostinho, Santa Mônica. Acabei de chegar de Hóstia Antiga, onde morreu Santa Mônica no mesmo ano da conversão do seu filho. Então estava numa peregrinação com os estudantes. Estou muito contente, cansado, mas gravando este vídeo, fazendo uma reflexão do Evangelho para vocês. Então celebramos também aqueles nossos parentes que estão nos céus. Celebramos tantas pessoas, aqueles santos, porta a porta. Aquela senhorinha que se santificou rezando o rosário. Ou aquele senhor que se santificou sempre sendo solidário com o vizinho, sendo pobre em espírito. Hoje o Evangelho é das bem-aventuranças e diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí tem um tanto de gente que diz: somente os pobres entram no céu. E aqui falam pobres no sentido material. E por isso que esses que fazem determinadas reflexões são os mesmos que aprovam governos que adoram ver gente miserável. Todo mundo na igualdade da miséria. Esse é um grande problema. Quer dizer, para entrar no céu tem que ser pobre. Então tem que ter um sistema de governo para deixar todo mundo destruído para poder entrar no céu. Isso é coisa do Satanás, não de Deus. Isso não é coisa do céu. Um pobre espírito é aquela pessoa que não é armada, mas é amada. Ela não é bem armada, ela é bem amada. Ela ama de coração. Ela ama a tal ponto de não só doar muito que tem, mas doar a si mesmo pelos outros. Nós vemos tantas pessoas pobres em espírito, são inumeráveis. Devemos ser positivos e pensar assim: e o céu está cheio de gente que foi assim, não armada, mas amadas e respeitadas. Pobre em espírito, esta virtude, essa bem-aventurança, nós devemos desejar. Quem não é pobre em espírito vive fazendo dos outros um inferno. Então é como que se antecipasse o inferno para si mesmo, porque ela ama infernizar. Essa é uma pessoa pobre, não tem pobreza em espírito, mas tem pobreza de espírito. Presta atenção na preposição, de espírito. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aqui no sentido daqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo. Não tem outra razão. Não é perseguido por isso ou por aquilo, mas é por causa de Cristo. Não é perseguido por uma coisa ou por outra, mas é por causa de Jesus. Não é perseguido por causa de uma ideologia não, por causa de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Como nós necessitamos hoje de mansos, da mansidão. Vivemos num mundo onde se tem muita briga, muita discussão, falta mansidão. Então, para aqueles que têm uma facilidade muito grande de discutir, de destruir os outros, pede a Deus o dom da mansidão. Mas não é só pedir, porque a salvação, entrar no céu, é receber esse dom de Deus, que é a salvação, mas receber no sentido também de acolher a salvação. Nós contribuímos com a nossa salvação.
É dom gratuito de Deus e nós devemos dar o sim. Mas o sim não é somente um sim de boca, é um sim que se expressa todos os dias com esforço da nossa vida, seja ela na nossa solidão, seja ela nas nossas tentações, seja ela naquilo que temos, que não temos, seja na vida fácil ou na vida difícil. Mansidão. Os santos passaram por dificuldades que tantos e tantos não escreveram suas dificuldades, sua vida mais íntima, suas lutas interiores, suas tentações, suas noites travadas contra o mal. Elas passaram, e os santos passaram por dificuldades. Diga, eu não tenho a capacidade de ser santo. Veja, é Deus que nos santifica. É o Espírito Santo que é o santificador. Então, se você é manso, dócil, mesmo com as suas tentações, e mesmo que o seu pecado seja muito grande, maior do que o de Santo Agostinho, ninguém está fora de entrar no céu, porque tem a possibilidade de conversão. E quem se converte experimenta a graça de Deus, mas experimenta também a ausência de Deus, porque Deus prova aqueles que amam. Provar no sentido de purificar o coração daquilo que não é dele, para organizar a vida, para que a pessoa possa entrar no céu. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Agora o Papa Francisco mesmo diz, isso me toca muito, por exemplo, a fome é criminosa. Hoje nós temos tanta gente que defende com tanta força, e nós, tanta força, o planeta, mas você não vê aquelas mesmas pessoas jamais defendendo o fim da fome. Eu digo que antes de querer limpar os rios ou reflorestar a terra, pense em encher o estômago dos pobres, dos países, desses governos corruptos que destruíram seus países e outros que não tiveram oportunidades de crescer. São tantos que passam fome, que morrem por causa de fome. E muitos estão defendendo o que se deve defender. Mas eu digo que esses discursos, eles podem ganhar autoridade quando você tem prioridade naquilo que se defende. Defender o fim da fome. Pense que causa maravilhosa. Já imaginou se o mundo se une pelo fim da fome no mundo? Imagina isso. Você que tem comida, que tem alimento de manhã, tem alimento à tarde, tem alimento à noite, e se acordar e der fome ainda come, tem alimento quando vai para a escola ou vai para a faculdade, tem tudo. Ao menos lembre que tem gente que não tem nenhuma refeição e morre por causa da fome. Então aquele que tem essa sede de justiça serão saciados. Aqui eu desconfio daqueles que se dizem santos, que rezam na sua vida privada, diante de Deus tem a sua consciência limpa, muito cristalina, às vezes se sentem assim, mas eu desconfio da espiritualidade quando não se incomoda
com a necessidade do outro. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E aqui é o conforto dos mártires, daqueles que morreram por causa do nome de Cristo. Morreram por causa de Cristo. Os que morreram tinham prioridades na sua vida, nas suas vidas. Defender a Cristo. Mas eu duvido que esses que morreram tinham um coração cheio de ódio por aqueles que os matavam. Eles não tinham um coração cheio de ódio. Por isso que são mártires e santos, e o céu está cheio de tantos santos que foram mortos por governos corruptos, ideológicos, que destruíram. São tantos. Agora mesmo, sempre a igreja está buscando, aprovando martírios de tantos e tantos santos. Nesses dias, 3 mártires espanhol da guerra na Espanha, quando perseguiram tantos os religiosos. Nós temos as mártires de Compiègne, que eu rezo tanto pela canonização dessas mártires, são beatas, são santas, estão nos céus. Morreram por quê? Porque acharam que deveriam destruir a igreja. Você pode destruir tudo, mas jamais destruirão o corpo de Cristo, porque é o que permanece eternamente. Ser santo é pertencer ao corpo de Cristo e viver eternamente no corpo de Cristo, no céu. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.